A mulher sempre está em busca de estar bem consigo mesma, com a autoestima elevada e bonita, até mesmo na região íntima. A cirurgia íntima melhora não só a parte estética, mas também funcional. Mas o que é a cirurgia íntima? Existem vários tipos de cirurgias íntimas, né? Existe a mais tradicional, que é a redução dos pequenos lábios, mas você também pode fazer a cirurgia nos grandes lábios da mulher e também no monte pubiano, fazer a redução ou com uma lipoaspiração ou com uma mini abdominoplastia. Quando é necessário fazer uma cirurgia íntima? Normalmente a própria paciente ela sabe, né? Porque ela se incomoda, existe alguma coisa incomodando ela, ou o aumento dos pequenos lábios, ou ela sente uma atrofia, quer dizer, uma diminuição daqueles grandes lábios, ela vai tendo a sua intimidade mais envelhecida, perda de prazer, né? Alterações às vezes no odor por causa da dificuldade de limpeza, a própria paciente que nos procura. Quais os maiores incômodos que levam a mulher a fazer uma cirurgia íntima? Os maiores incômodos que podem ocorrer, geralmente, é o constrangimento que a paciente tem. Ela tem um aumento dos pequenos lábios, ela tem uma alteração na sua intimidade, e essa alteração ela é vista de forma popular, pelo julgo popular, como se ela tivesse tido vários parceiros. E isso não é verdade, isso é uma alteração genética, mas as pessoas pensam que é porque teve vários parceiros, então está aumentado. E a cirurgia consegue reestabelecer essa intimidade a um aspecto mais natural e bonito. A cirurgia íntima também ajuda no controle do odor local? Algumas mulheres se sentem incomodadas tanto com a parte estética, como também elas acabam tendo um pouco de dificuldade para realizar a sua higiene local. E isso pode dar numa alteração do odor, né? A cirurgia íntima, ela corrige essas alterações, então algumas alterações de odor que a paciente tem, elas acabam sumindo após a cirurgia e a paciente se sente muito mais autoconfiante, ela se sente bem consigo mesma, ela se sente mais bonita, mais atraente. Isso para o casal tem um efeito fantástico. Há um aumento na procura por cirurgia íntima? O que mudou nos últimos meses, que eu tenho reparado, nos últimos anos e principalmente nos últimos meses? Normalmente a gente já fazia muitas cirurgias íntimas, mas elas eram feitas junto com outras cirurgias. Então era uma paciente que me procurava, doutor, quero aumentar, levantar minha mama, fazer uma lipoaspiração, e também aproveitavam aquele momento e faziam uma melhora na sua intimidade. Hoje não, hoje é cada vez mais comum as pacientes que a sua primeira queixa, a sua primeira pergunta é: doutor, eu gostaria de melhorar minha intimidade, o que pode ser feito? Muitas falam assim: eu fiquei sabendo que o senhor faz, não conheço ninguém que fez, porque ninguém que faz conta, mas eu fiquei sabendo alguém que o senhor faz, o que pode ser feito no meu caso, porque eu estou incomodada. E a partir daí a gente examina e vê o que realmente pode ser feito. Há restrição de idade para fazer uma cirurgia íntima? É uma pergunta muito interessante. Não há restrição nenhuma em relação à idade. Eu já tive casos de pacientes de 14, 15 anos. Quem trouxe foi a mãe. Por quê? Porque a mãe tinha esse problema, a mãe fez a cirurgia para corrigir e não quis que a sua filha passasse pelo constrangimento. Então ela operou, mesmo sendo virgem, mesmo sem ter tido nunca nenhuma relação, para que ela não tivesse um constrangimento. Como a gente sabe também que as mulheres de mais idade, elas mantêm hoje uma vida sexual ativa. Tem mulheres de 60, 70, 80 ou até mais anos mantendo uma vida sexual ativa. E elas procuram o tratamento também. E devem procurar, porque o corpo como um todo envelhece. E a região íntima da mulher envelhece também. E o bacana, nós temos não um tratamento, mas vários tratamentos que podem estar melhorando essa região. Como é feita a cirurgia íntima? Ela pode ser feita de mais de uma forma. Você tem que avaliar o que está incomodando a paciente. A maioria das pacientes elas têm um aumento dos pequenos lábios, então você faz uma redução, é feito um corte simples, tranquilo, cicatriza muito bem, porque ela é uma mucosa, uma região de mucosa. Ela cicatriza, por exemplo, para o espectador entender, semelhante à nossa gengiva. Quer dizer, quem que já não mordeu e cortou a gengiva? Alguém tem cicatriz na gengiva? Então ela cicatriza muito bem. É um ponto que ele cai sozinho, não há necessidade de retirar, né? Essa é a mais comum. A grande novidade nessa cirurgia é que junto com ela,
a gente faz uma tração, puxa a parte de baixo, né? Essa parte da pele de baixo, ela é puxada para cima, diminuindo a entrada da vagina. Mas ela pode depois, durante a relação, ela consegue se expandir, ela consegue aumentar de volume normalmente, de forma que o marido, o companheiro, ele percebe que a mulher, como eles mesmos relatam, está mais apertada. Um outro tratamento muito comum também é o preenchimento dessa região. Conforme os anos passam, as pacientes elas vão murchando em várias regiões, e essa é uma delas, né? Às vezes murcha um pouquinho no rosto, murcha um pouquinho no peito, também na sua intimidade. Existem substâncias próprias, eu trabalho somente com produtos de altíssima qualidade, que a gente pode estar utilizando para preencher e dar um aspecto mais jovial. A cirurgia íntima é um procedimento simples? A cirurgia é um procedimento de pequeno porte. E por ser pequeno porte, lógico, o seu custo é um custo reduzido, né? Mas ela deve ser feita, na minha opinião, sempre em hospital. Ela pode ser feita tanto com anestesia local, que a paciente não precisa internar, ela pode ir fazer a cirurgia e ir para casa, como ela pode fazer com a presença do anestesista, que pode fazer uma outra anestesia, ou ela dormir ou alguma outra anestesia. Existem outros procedimentos mais simples, como o preenchimento da região íntima, que é feito no próprio consultório. O preenchimento ele tem anestésico, então a paciente não tem dor, é uma picadinha só que ela sente na região e já sai daqui feito. A duração do procedimento depende do que você vai fazer, mas existem procedimentos como o preenchimento que você faz em 20 minutos e a cirurgia que leva em torno de 1 hora. Como é o pós-operatório? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Todo mundo fica com aquela ideia, meu Deus, vai doer, né? E eu vejo muito assim, as próprias enfermeiras, às vezes as amigas perguntando, nossa, você não tá com dor, tá ardendo para fazer xixi? E as pacientes que elas operam outra cirurgia junto com a cirurgia íntima, elas relatam, nossa, tá tão tranquilo lá embaixo que até eu esqueci que eu tinha operado, né? O pós-operatório, ele é muito tranquilo. A principal recomendação é se evitar relações sexuais durante um período que varia em torno de 30 dias, um pouco mais, dependendo de cada caso. A cirurgia melhora as alterações na região íntima causadas pela gravidez? A gravidez, ela provoca uma alteração em todo o corpo da mulher. Nas mamas, na barriguinha dela e também na sua intimidade. E não é somente o parto normal que acaba causando essas alterações. Muitas pacientes que fazem a cesariana também têm. E logo após terem o seu filho, elas se sentem menos atraentes por causa disso, porque está diferente. Muitas vezes o marido, ele acaba demonstrando que está diferente, ou ele não fala nada, mas ela percebe que está diferente. Então, para essas pacientes, que bom, existe não somente uma solução, mas mais de uma solução, e que tem tido resultados muito bons. A cirurgia íntima veio realmente para mudar a vida da mulher? Com certeza. A cirurgia íntima é a cirurgia hoje que mais cresce em número de pacientes no Brasil. Por quê? Porque as mulheres estão descobrindo os benefícios dela, estão descobrindo os benefícios de não somente na sua aparência, mas na sua intimidade, serem mais jovens, serem mais belas, serem mais atraentes. E é um procedimento relativamente simples, tranquilo, que reestabelece tudo isso. E o que eu acho mais bacana de tudo, quase todas as pacientes que me procuram, elas têm algum namorado, algum companheiro, algum marido. E é uma cirurgia que ela não é só para a mulher, é uma cirurgia que ela é para o casal. E os dois aprovam.